no sustento da paz. Vivei em paz um com os outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno da teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual do equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que guardamos ansiosamente os resultados de nossas ações. Sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra, isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, preside de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra, que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorarmos e educarmos, em vez de que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já se suspensa de um minuto de tolerância e de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te diga, pois, inabilitada a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante da vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Lições profundas para nós, né? Sejamos aquele que leva a paz, começando pelos pensamentos, que nós possamos acalmar todo o nosso ânimo e pedir aos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus que nos ministre, aos amigos espirituais todos, às mentoras da casa, a todos que nos auxiliam neste momento em que um tema que fala muito de perto de cada um, para cada um de nós, que é o que sempre pedimos, é a saúde, que nós possamos, com muita atenção, com a nossa mente, nossos corações, alertas para os ensinamentos, Senhor, que hoje vamos ouvir. Envolve também o nosso palestrante desse dia, que ele tenha em seus pensamentos e na sua fala o de melhor que cada um de nós necessita hoje ouvir. Para nós que aqui estamos,
visíveis, encarnados, mas também para aqueles que aqui ocorreram, desencarnados, por si só ou trazidos pelos seus mentores, para também aprender a usar o pensamento, a trabalhar o seu íntimo, para que numa próxima que estejam aqui possam fazer melhor do que fizeram antes. E a nós, que possamos ainda estando aqui, fazer o melhor que pudermos, para que estabeleçamos a paz, a harmonia, e esse tempo de transição nós possamos colaborar, Senhor, tendo saúde e divulgando a paz nos nossos pensamentos principalmente. Ser conosco hoje e sempre. Abençoa a nossa vida. Graças a Deus. Bom, eu vou apresentar o nosso palestrante, né? Seminário, do dia, né? José Ronaldo, quase ninguém conhece, os novos, assim, visitantes no plano espiritual, alguns podem não conhecer, né? Vamos ouvir. Bom, gente, bom dia a todos, todas. Esse trabalho que nós vamos apresentar hoje é mais ou menos é bem parecido com o que nós apresentamos no domingo passado, no Centro Espírita Joana d'Arc. Mas foram várias casas espíritas que estavam lá também, mas a maior parte era da Joana d'Arc. O pessoal gostou bastante, eu espero que vocês gostem também. Esse nosso tema, ele é um tema relativamente novo, quer dizer, novo na abordagem de estudos dentro da doutrina. Ele não é novo, porque na verdade, se a gente for olhar, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles, André Luiz, já estão abordando esse material há mais de 50 anos. Só que agora que a gente observa a formação de grupos médicos, psicólogos, psiquiatras e outras especialidades se voltando para esses estudos, e dentro das casas espíritas também se voltando para esses estudos. Então, em nossos estudos de segunda, de quinta, aqui nós temos procurado inserir esse material, e acho que todas as casas espíritas vão começar a fazer isso mais cedo ou mais tarde. É inevitável, porque se torna mais urgente do que nunca. Seja, a gente vai comentar isso melhor mais à frente, mas seja por uma questão individual, a nossa condição de espíritos encarnados, seja pela nossa condição de trabalhadores da casa espírita. O conhecimento da psique, dos mecanismos que podem causar tantas neuroses que nós estamos vendo nos dias de hoje, as psicoses também. Um mundo que está mudando muito rápido, muito rápido, e nós não estamos tendo tempo de nos adaptarmos a ele. Então, isso aqui é lógico, a gente não vai conseguir ver tudo, tá? São 7 páginas dessa apostila, não vai dar tempo de ver tudo, mas a gente vai tentar ver o que for possível. Vocês vão levar essa apostila para casa, se quiserem eu posso postar no grupo também. E a gente vai tentar depois, a gente quer estimular as pessoas a começar a ter interesse por esse assunto, né? E mais à frente nós poderemos fazer estudos mais específicos, sequenciais desse material, porque toda hora está chegando material novo, tá? Na área, a gente não colocou aqui, mas na área, por exemplo, de neurociência, está toda hora chegando material. E não dá para nós ficarmos sem absorver esse conhecimento. A doutrina espírita, ela tem essa sede do saber. A doutrina espírita, ela busca sempre o material que se coloca como ciência e que tem vínculos com a nossa doutrina. E isso aqui tem todo o vínculo, porque nós estamos falando da mente. Então, obviamente, ela se torna extremamente necessária nós inserirmos isso. Seja nos estudos das obsessões, nos estudos das neuroses, né? Das nossas próprias dificuldades que nós temos para enfrentar a vida, esse material começa a ser importantíssimo. Bom, a proposta são 9 blocos, como eu falei, não sei se nós vamos conseguir fazer todos, logo conseguir fazer até o 8º. Mas a gente vai conseguir fazer uma boa parte deles. A proposta é que perguntas e comentários sejam feitos sempre ao final de cada bloco, tá bom? A gente vai começar o primeiro, o segundo, o terceiro, ao final de cada bloco. Ronaldo, eu queria comentar isso assim assado. Ronaldo, eu fiquei na dúvida em relação a isso aqui. Se vocês quiserem anotar na apostila. E também, agora é 9h20, quando for lá para as 10h30 mais ou menos, 10h25,
5 a gente para, tá? Vai fazer um lanche, uns 15 minutos no lanchinho, para a gente dar uma esparecida e depois volta de novo até meio-dia, tá bom? Mas não se preocupem se não der para ver tudo, não é esse o objetivo, não é essa a preocupação. A preocupação é a gente passar o cerne do material, tá ok? Bom, vejam, a saúde, como nós colocamos aqui, ela está definida, saúde mental, tá? Ela está definida no físico, na saúde física, na saúde psíquica, está tudo na nossa apostila aqui, tá bom? Na saúde social e na saúde espiritual. Esses 4 elementos formam aquilo que nós chamamos do conceito de saúde mental. É claro que se você for falar em termos de psiquiatria ou psicologia, nós não vamos falar em termos de saúde espiritual, mas nós estamos dentro de uma casa espírita e nós entendemos que a dimensão espiritual se torna fundamental em qualquer estudo da psique. E nós vamos comentar por que isso acontece e por que ela é geradora de um problema muito sério, que se não manifesta agora, se manifesta depois. Que é esse conflito existente entre diante da luz divina, o que eu devo fazer e o que eu estou fazendo. Se eu entro em contradição, se eu entro em choque, se eu entro em conflito com essa lei divina no meu dia a dia, eu gero um problema interno. Eu posso não percebê-lo, eu posso anestesiar essa minha consciência, eu posso encontrar outros caminhos que desviem minha atenção, mas isso está lá, esse conflito está lá guardadinho, ele vai se manifestar depois. Aí a gente vai entrar naquele importantíssimo conceito de sombra, que nós também vamos comentar num bloco separado, se não me engano, o 5º bloco aqui, tá? Nós colocamos o seguinte aqui no item 1.2. Um estado de saúde mental pressupõe que o indivíduo apresente. Isso aqui, gente, é uma... A gente vai dizer, mas está tudo aqui? Não está tudo aqui. Mas está o que é necessário para o nosso estudo de hoje, tá? Consciência tranquila. Aqui nós estamos falando, essa consciência tranquila, nós estamos falando de uma harmonia com a lei divina, com tudo, com o sagrado. O funcionamento de suas funções cognitivas sem impedimentos. A ausência de aflição mental de intensidade mais elevada que possa caracterizar um sofrimento emocional significativo. E a capacidade de comunicação e de convivência harmoniosa com outras pessoas. Ou seja, a dimensão social. Se sou uma pessoa isolada do mundo, que não comunico com ninguém, sou um ermitão, estou lá isolado do mundo, não quero falar com ninguém. Não precisa nem olhar para esse aspecto. Essas pessoas que andam pelas ruas, indo de cidade em cidade, sozinhas, absolutamente sozinhas. Elas estão no meio de uma multidão e estão absolutamente sozinhas, encapsuladas. Não tem uma saúde mental. Elas perdem uma das coisas mais importantes que nos caracterizam como filhos de Deus, que é buscar esse contato com outras pessoas. Então é óbvio que nesse caso a gente identifica aqui um problema sério. Então o social, esse elemento social, ele é fundamental dentro disso. Aí a gente fala da questão física. Óbvio, o cérebro tem que estar funcionando perfeitamente. Se o cérebro tiver uma disfunção grave, não tem saúde mental. A saúde mental está prejudicada, porque o espírito está encarnado. Não tem como fugir disso, né? Problemas cognitivos graves. Eu posso ter tanto uma deficiência cognitiva, então eu não consigo interpretar o mundo à minha volta, quanto eu posso ter um problema de natureza que nós chamamos emocional, que os transtornos emocionais aí estão ligados às neuroses. Se eu tenho uma neurose muito forte, digamos, uma depressão fortíssima, não tratada, eu tenho um transtorno mental. Obviamente, eu não estou da posse da minha saúde mental. Você diz, mas eu tenho uma depressão no qual eu tomo medicação e mantenho controlado. Eu tenho saúde mental? Tenho. Um suspenso, mas tenho. Por que eu falo em suspenso? Porque o efeito está sendo controlado, mas a causa não foi tratada. Mas nós estamos falando aqui da maneira como a pessoa se apresenta no momento. Se você está sob tratamento, beleza, mas entenda-se que se você trata o efeito e não está tratando a causa, essa causa mais à frente vai precisar ser tratada. Mas nesse momento, se você está medicado, você está conseguindo se relacionar com as pessoas, está conseguindo utilizar o seu cognitivo, seu emocional está relativamente equilibrado, porque um antidepressivo nunca vai resolver 100%, mas ele vai te deixar numa condição, né? E do seu espiritual, você está trabalhando ele, podemos dizer que você está mentalmente saudável. Porém, compreendendo-se que o remédio ele é vamos dizer assim, um coadjuvante do tratamento, ou ele simplesmente te permite que naquele momento você esteja medicado e tratado, você não está curado. Mas a gente vai, para todos os efeitos, vai dizer que
pelo menos nesse momento, você tem a saúde mental ali assegurada para a sua convivência, correto? Agora vamos lá. 1.4, essa consciência tranquila, que eu queria chamar muita atenção disso. Porque isso não é um conceito que aparece na psiquiatria nem na psicologia tradicional. Consciência tranquila, o camarada ele tem um emprego bom, o camarada tem uma família, o camarada ele vive a vida dele, faz os seus esportes, faz os seus hobbies. Por que precisa ter uma consciência tranquila? Isso não caracteriza necessariamente se ele está tendo uma vida social normal e ele está se sentindo tranquilo com o que ele está fazendo. Beleza, só que às vezes o grande problema que acontece aqui é que você está jogando toda a tua energia num aspecto da tua vida, por exemplo, trabalho. Tem camaradas que trabalham desesperadamente para obterem determinados frutos desse trabalho e exatamente para anestesiar essa consciência que está cobrando outras coisas, porque nós somos multidimensionais. E uma das nossas dimensões é a nossa dimensão espiritual. Quando a gente não trabalha ela, a gente tem que descarregar essa energia em outro lugar. Só que o problema disso é que nós estamos deixando para trás uma das dimensões mais importantes do nosso self, né? Então, essa consciência tranquila significa que eu estou trazendo para o momento a capacidade de identificar essa harmonia com a lei divina e corrigir a tempo. Por que corrigir a tempo? Porque quanto mais eu jogo isso para frente, mais esse processo vai se agravar, ou mais ele vai ficar incrustado, mais vai ser difícil o tratamento. Às vezes nós observamos situações em que nós vemos isso direto nas obras espíritas, nas psicografias, relatos de indivíduos que levam várias reencarnações de grandes problemas. Por que ele leva assim uma vida inteira? Por que ele leva várias reencarnações resolvendo? Porque ele levou várias reencarnações anestesiando a consciência dele. Isso vai cobrar um preço. Tem que ser resolvido. Não é nem questão de punição. Não estou falando aqui de punição. Não é nada disso não. É encontrar saúde plena, multidimensional. E essa saúde espiritual dele atrofiou. Atrofiou porque ele anestesiou ela. E nós temos mecanismos extraordinários para saber isso. Nosso cérebro, eu falo cérebro, mas é sempre o conjunto cérebro e espírito, né? A gente não vai falar disso aqui hoje, mas nós temos aí de 20 a 30 vieses cognitivos. De vieses, na verdade, mentais que nós usamos para driblar aquilo que é certo, ou para enganar a nossa mente no sentido de nos permanecer fiéis a determinados processos que nós acreditamos ser o certo, mas não são às vezes o certo. Então, esses vieses, isso demanda um estudo específico, entre eles a dissociação cognitiva é o mais atuante, quando a gente fala hoje, por exemplo, polarização política. No Brasil, não vou entrar, pelo menos, não vou entrar em nada disso, eu estou citando o tópico. É a coisa que mais causa briga no trabalho, na família, em todo lugar. Isso é dissonância cognitiva pura. Você só vê o defeito do outro, não vê a qualidade do outro. Aí você faz essa... Mas quando você vai observar, a cognição está trabalhando para justificar a sua crença. Quando a sua cognição é direcionada para justificar a sua crença, isso nós chamamos de dissonância cognitiva. A gente tem a dissonância, por exemplo, de autoridade. O indivíduo se reveste de uma autoridade qualquer, ele é um doutor, uma pessoa que não, tá assim. Aí você dá um peso para ele. Viés de grupo. Viés de grupo, todo mundo pensa mais ou menos parecido, aquilo que se reforça. Às vezes está tudo errado o pensamento, mas como todo mundo está pensando igual, eu também não quero brigar com o pessoal, então eu chamo isso de viés de grupo. Viés de âncora, tem vários, mas a dissonância cognitiva é o mais complicado deles. Por que eu estou falando isso? Porque nós encontramos formas de pregar peças em nós mesmos, para não sair de nossa zona de conforto, das coisas que nós acreditamos, de nossas crenças, das coisas que estamos acostumados. E aí nós vamos desenvolvendo esses viés. A consciência tranquila é exatamente a capacidade que nós temos de desafiar esses viés. Por isso que o Espiritismo fala tanto em autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Entre outras coisas, é exatamente identificar os vieses. Por isso que a gente vai ter que fazer depois estudos também. Aí a gente pode inserir dentro dos estudos sequenciais um estudo sobre os principais vieses cognitivos, tá? Porque eles são importantíssimos. A gente não sabe, a gente está entregando peça nós mesmos, a gente está fazendo uma compra no mercado, você está fazendo uma compra na internet, você está entrando num viés de âncora ali, onde ele como um anúncio, isso aí chama-se neuromarketing. O pessoal de marketing achou isso tudo, tá?
Você coloca os preços e o tipo de produto numa sequência que já te induz a comprar aquilo que eles querem que você compre, sem que você perceba. Isso já rendeu o Dan Ariely, um israelense, ele fez um podcast sobre isso. Vocês terem uma ideia, isso é tão importante que o ganhador do Prêmio Nobel de 2004, 2005, o Kahneman, é um psicólogo, Prêmio Nobel de Economia, que ganhou como psicólogo. Vocês terem uma ideia da importância que tem a cognição humana, a psique humana e a emoção na tomada de decisões. Quem vai ganhar um prêmio Nobel tem que ser um matemático, um estatístico, um economista, um camarada formado nessa área. Não, o cara ganhou formado em psicologia e hoje o livro dele é super estudado, os materiais que ele produz é super respeitado, tem citações inúmeras em trabalhos dentro dessa área. Portanto, o que a gente fala, o nosso estudo é multidisciplinar, não tem outra forma de ser. Se a gente acha que é só um caminhozinho, não é, gente, tem muito mais coisa, né? Muito bem. Sobre a consciência tranquila, esse ponto que eu queria chamar muita atenção disso, é o ponto 1.4.1.5, tá? É o equilíbrio espiritual ou senso de espiritualidade, religiosidade, que se faz presente de duas formas. Ele é um externo, porque tem a ver com a obsessão, ou seja, com as vinculações com espíritos menos esclarecidos ou com espíritos mais esclarecidos, depende da sintonia que nós damos. Então ele tem um elemento externo, tá? E ele vai ter um elemento interno, como um comportamento, que aí é palavra, pensamento e atitude em sintonia com as leis divinas. Se eu estou o tempo todo confrontando as leis divinas, entrando em conflito com elas, eu crio um conflito interno de culpa, ou vai ser medo, é um conflito que vai estourar mais à frente. É sombra, é matriz psíquica, né? Na nomenclatura de Manuel Fomentos de Miranda. Muito bem. 1.5. Sobre a consciência tranquila, lembremos que essa definição aparece indiretamente nas questões 621 e 922 do Livro dos Espíritos, respectivamente. Na 621, como conhecimento da lei divina dentro de nós, e na 922, que é um dos fatores asseguradores da felicidade. Assim, existe uma forma pelo qual é possível um nível de felicidade na Terra, na questão 922? O Espírito de Verdade responde. Do ponto de vista moral, né, você tem, aliás, você vai ter aí, do ponto de vista material, apóstolo necessário. Do ponto de vista material, apóstolo necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e a fé no futuro. É assim que ele coloca uma possibilidade de você ter uma felicidade razoável aqui na Terra. Ou seja, consciência tranquila. O que ele quer dizer com consciência tranquila? Você não está se enganando. Você não está criando mecanismos, fugas, para você não enfrentar aquilo que está em conflito com a lei divina, tá? Por isso, o entendimento espírita, então, continuando aqui, negrito, se a lei de Deus está em nós, toda transgressão dessa lei implica um estado de conflito interno. Isso é óbvio. A lei de Deus está enraizada dentro de nós. Se eu estou fazendo alguma coisa contra ela, eu me sinto incomodado, mas eu tenho mecanismos para fugir dele por causa dos meus vieses. Eu posso, por exemplo, começar a trabalhar igual um maluco, eu posso usar drogas, eu posso resolver só viver em função de satisfação sexual, eu posso começar a querer estabelecer objetivos que jogam toda a minha energia para aquilo ali, e eu não preciso me preocupar com aquilo que está me incomodando. É como se eu adiasse aquilo ali, entendeu? Eu chamo isso de anestesiar a consciência, mas não é fácil anestesiar a consciência. Você tem que botar alguma coisa que substitua isso. E é ruim, porque você não está trabalhando algo que está na nossa essência, na nossa base, certo? Por isso, o entendimento espírita, desenvolver esse senso de espiritualidade, implica favorecer a saúde mental, pois permite identificar prontamente a situação e corrigi-las. Esse conflito interno, gerado entre aquilo que preciso e devo fazer, de um ponto de vista transcendente, do que é espiritualmente correto, e aquilo que acabo fazendo de forma equivocada, gera um conflito inevitável. Lei divina dentro de nós versus percepção de agirmos de forma errada. Tem um monte de erro aqui vocês podem ver que tem um monte de erros de português, tem um estagiário que fez isso aqui, tá, gente? Um estagiário espiritual que me ajuda. 20 anos que eu ouço essa não, ele cresceu, Godoy, ele cresceu, o espírito cresceu e continua cometendo esses errinhos, é impressionante. Conselho muito mais tempo, né?
Não, o estagiário é novo, né? Eu não falava assim. Gerando conflito e pressão mental. Bom, a gente termina o primeiro bloco. Vocês entenderam uma coisa aqui importante? Nós estamos inserindo uma dimensão espiritual nessa concepção psiquiátrica psicológica. Aí você diz, mas na psicologia nós temos a psicologia transpessoal. Trabalha um pouco esse elemento, mas ele trabalha assim muito en passant. Na verdade, o espiritismo joga no cerne da questão, o elemento espiritual. Quase como um significado existencial para nós. Então é como se fosse uma... que na verdade não é diferente do que Jesus fazia, né? É uma psicoterapia... é uma psicoterapia profunda, cara. E é claro, preciso considerar os outros elementos, o social, o físico, e o cognitivo, o emocional, mas eu preciso considerar o espiritual. Eu não posso deixar de levar em conta. Dentro do nosso contexto espírita, a gente insere esse modelo sem deixar de trabalhar as outras coisas, ok? Muito bem, já para o bloco 2, mais algum comentário, alguma pergunta? Valerinha? Uma pessoa, ela tem uma sensibilidade maior, uma capacidade medíocre muito grande, às vezes ela prefere o isolamento ao convívio direto com outras pessoas que acaba sofrendo um desgaste muito grande. Isso quer dizer que ela tenha um distúrbio mental? Não, porque ela tem a convivência, ela tem menos convivência. Tem pessoas que têm vamos dizer assim, tem pessoas que por natureza são socialmente mais, como é que eu posso dizer, sente a maior necessidade de conexão social. Mas esse isolamento social, Valéria, que eu me refiro, é um isolamento total, sabe? É aquele, porque, por exemplo, você tem aqui o centro, a gente está aqui dentro do centro, trabalhando aqui. Tá salvo, hein, Valéria? Tá salvo. A gente está dentro, não, mas assim, eu sou um cara, eu mesmo, eu não sou um cara muito social. Posso parecer, mas não sou. Eu prefiro mais ficar, a Mônica sabe, eu gosto de ficar mais na biblioteca lendo meus livros e coisas, eu sou meio desse jeito. Mas ao mesmo tempo a gente está aqui junto, tá? Então assim, eu não fico com medo de estar junto das pessoas. Mas assim, se nós nos isolarmos, não irmos ver nossos parentes, pelo menos de vez em quando, os nossos amigos, ou então estar junto num grupo, isso começa a prejudicar a nossa saúde mental. Então, nesse ponto, Valéria, nesse sentido, entendeu? Por isso que eu falei daquela pessoa que o Paulo de vez em quando manda, né, os pedidos de oração, que tem mais contato com função da Leão 13, né, Paulo? Das pessoas que estão aí, assim, eu conheci muitas dessas pessoas quando a gente tinha um lacinho, né, lá no Maçambará, lá na Fazenda dos Coelhos, né? Porque o pessoal vinha sempre pedir emprego ali para trabalhar 2 dias e seguir em frente. E a gente dava emprego, todos ficavam ali 2 dias e ia embora. Cara, eles são pessoas absolutamente solitárias, né? Muito solitárias, sabe? Eles não conseguem se conectar com ninguém. Eles estão fugindo de si, parece que estão fugindo de si mesmos. Eles estão fugindo. Mas fugindo da justiça? Não necessariamente. Não é isso que eu estou falando, não é fugindo da justiça. Fugindo deles mesmos. Essa é a solidão pior que existe, que eu vejo. Ou então uma pessoa, um idoso num asilo que a família toda abandonou ele lá, não vai nem visitá-lo. Eu acho que esse ponto é uma solidão também, que não é bom para a saúde mental. Isso, aliás, é considerado, vamos dizer assim, padrão entre a pessoa que trabalha na parte de psicologia, na parte de assistência social. O idoso não pode ficar sozinho, isolado, porque não adianta ter outros idosos lá, muitos deles não vão conversar com ele. Então a família, a conexão dele é a família dele, tem que estar estabelecendo. Eventualmente vai ter algum outro que vai ter essa abertura para estar conversando com o outro, fazer amizade com o outro, mas isso não deve acontecer. Então é nesse sentido. O que a Valéria falou, porque assim, às vezes a gente tem uma grande dificuldade até para conversar com outras pessoas sobre o espiritismo e elas bloqueiam, né? Elas sentem uma coisa e aí você não consegue dar continuidade. Então o que você faz? Você acaba se calando. E aí você fica com vergonha, então o que você faz? Você acaba conversando só com a gente aqui. Mas eu acho que isso acaba acontecendo muito, Isabelle. As pessoas parecem ter um bloqueio quando fala espiritismo. Mas não é só espiritismo não, hoje nós estamos vendo na sociedade. Muitos temas. O espiritismo é um deles, mas por exemplo, como você falou, muitos temas, assim, tudo que sai digamos assim, eu diria assim, da mediocridade, tudo que sai da mediocridade, cara, eu no banco, eu não consigo me comunicar com ninguém praticamente. Eu não, por exemplo, eu com meu marido, eu consigo ter uma conversa.
porque é difícil. É difícil, Mas a maioria das realmente coisas é majoritariamente assim. Então, o que acontece? A gente acaba tendo que encontrar grupos onde a gente vai conseguir. Ontem eu fiquei feliz. Estava assistindo o Jornal Nacional e teve uma passeata, né? Foram para o São Paulo, o pessoal todo todos os evangélicos. E 2 pessoas foram entrevistadas e disseram: aqui venham católicos e espíritas, somos todos de Jesus. Eu achei lindo aquilo, somos todos filhos de Jesus. Passou, daqui a pouco entrou um outro assunto, uma outra coisa, uma outra reportagem, e o rapaz comentando a respeito, entendeu? Dessa situação, justamente, que somos filhos de um único pai. Então, quer dizer, a gente já está começando a tirar os títulos, graças a Deus por isso. Nós estamos entendendo, né? É claro que não é 100% de nada, mas a gente já está entendendo que existe uma força superior e que ela não tem nome. Então, eu achei tão interessante aquilo. E nós tínhamos comentado aqui no estudo, que eu comentei com vocês que a pessoa era analfabeta, e aí teve uma reportagem que um homem lá no meio da Mata Atlântica, ele fala coisas magníficas, maravilhosas, e ele não sabe ler e escrever. Então o rapaz falando com ele, fazendo uma entrevista, e assim, ele está preparado que o homem, quer dizer, um espírito maravilhoso. Então eu acho que esse momento é ruim. Nós estamos num momento difícil, estamos, mas quanta coisa que a gente tem. Não, existem muitas oportunidades no meio dessas dificuldades. Não é? Você queria comentar alguma coisa também? Maravilhoso, posso falar? Pode. Não, eu tô ficando louca aqui. Não, porque assim, eu fiz psicologia em 2004. E assim, psicologia social era monitora e a professora o tempo todo falava biopsicossocial. Aí agora você entrou no espiritual, que era o que faltava. Sim. Eu não conseguia entrar. Aí ao mesmo tempo, tá? A base da psicologia é Freud. O último livro de Freud foi qual? Mal-estar na civilização. E o que ele dizia no mal-estar da civilização? Porque quando eu entrei em 2004, falava um livro super atual. Hoje, 2025, um livro super atual, capítulo 2. Lá ele diz as 3 fontes de sofrimento do homem. Gente, Freud não devia ser, sei lá, ele tinha algo a mais. O primeiro sofrimento seria o não domínio da natureza. Olha só, a gente está ocupando e a natureza está pegando. A não aceitação do corpo. Está nítido aí o que está acontecendo. E o terceiro, a terceira fonte de sofrimento, que para mim também é muito difícil, porque quem me conhece acha que eu sou uma pessoa sociável. E eu não sou. Eu, na verdade, sou muito na minha. Ele falou que era o encontro com o outro. Sim. Isso ia ser uma fonte de sofrimento. Com certeza. E a gente não consegue. Por isso que essa convivência no grupo com o que tem um ideal comum, as pessoas não precisam ser, não é que as pessoas são iguais, mas esse ideal comum é uma cola. Isso aqui você cria o vínculo exatamente para isso. Porque, como a Isabel está falando, às vezes você não consegue, cara, eu no banco eu me sinto totalmente deslocado, cara. E eu fico assim triste porque não adianta, você tenta. Outro dia eu estava lá assim, o Divaldo desencarnou quando? Foi na terça? 13. Terça-feira. Chega na quarta-feira, pô, aquela formação, né? Que o Divaldo desencarnou. Foi na quarta, né, que veio a informação, foi? Não, Na própria terça. Na própria terça, veio na terça. Aí tô com um colega do lado. E é um cara até religioso e tal. Eu falei, puxa vida, você conheceu o Divaldo Franco? Eu ia comentar com ele. Não, nunca vi falar não. Você desanima, cara, você joga a toalha, vai falar mesmo de dinheiro, não fala de mamão mesmo, fala de mamão, de dinheiro, de seguro, de... Exatamente. Sim, então você sente meio que um peixe fora d'água. Vai falando, por favor. Essa questão da ressonância cognitiva, ficou claro. De que, Edu? Ressonância Ah, cognitiva, sim, ficou claro. claro,
A obsessão também, fica bastante claro para a gente, pode acontecer. Mas uma questão, por exemplo, uma obsessão, não é bem obsessão mesmo, mas uma influência forte de um grupo próximo, uma família, por exemplo. Seria pode uma levar essa dissonância cognitiva? Por exemplo, a família tem um comportamento... Vai surgir, não é dissonância, o que vai surgir pode ser autoridade, tá? Porque você tem a viés de autoridade, viés de grupo, porque você não quer ficar fora do grupo, ou você não quer desafiar a autoridade. Então você cria. Mas existem outros elementos também. Nós temos umas 20 a 30 vieses. A gente vai fazer um estudo sobre isso, eu estou devendo isso para a Carol, cara. Carol tinha levantado essa lebre numa reunião nossa. Eu fico devendo a coisa aos outros. Eu fui falar do de sombra, também tem que fazer um de sombra, tem que fazer um de... Esse de viés é importantíssimo. Porque, na verdade, ele é uma ajuda importante para o nosso autoconhecimento, entendeu? Você conhecer esse... Você vai, caramba, eu estava fazendo isso. Estava fazendo isso. Então, assim, mas a gente tem que ver. Senão a gente não percebe, cara. Ele passa batido, né? Então, tem uns livros... Só que não tem um livro só falando sobre isso. Você tem que ver vários, mas eu já até separei alguns lá. Você tem que ter vários livros que você vai juntando para poder pegar, porque ele fica espalhado o assunto. Pelo menos eu não achei ainda um livro que trata especificamente dos vieses. Mas você tem vários livros que tratam de vieses, 1, 2, 3. Eu estou com agora lá que eu peguei o último que eu li agora, tem 3 ou 4 nele. Eu deixei até separadinho, mas a gente vai pegar uns 20. Mas são os mais importantes. Tem muitos vieses que a gente não faz muito, então tem que tá bom? Gente, vamos seguir em frente aqui para poder dar tempo, tá? Vamos para o segundo bloco agora. Mas tá bom, é isso que eu quero, tá? Comentário, pergunta, papapá, é isso mesmo. Se não der tempo também, não se preocupa não. Isso aí não tem uma encarnação para você. Passa do que vem, morre de novo. Segundo bloco, outras considerações nessa definição. Isso aqui é muito importante também pelo seguinte, a gente vai ver que nenhum de nós, ou poucos de nós, somos realmente saudáveis, como a gente imagina, né? Sendo o somatório dos 4 fatores, ou seja, bio, psíquico, social e espiritual, a definição é mais clara nos extremos, mas um tanto indefinida no meio. Vamos tentar explicar isso aqui melhor. Vamos pegar um primeiro caso clássico aqui de um transtorno ou doença mental, onde apenas um item é suficiente para causar um transtorno mental, tá? Que é o mais fácil de a gente entender. Alguém com Alzheimer, físico. Pessoa com Alzheimer, que está tendo a perda de memória, aquele problema todo, é claro que é um transtorno mental. O espírito não interessa, é a manifestação do ego no encarnado. E como espírito, se ele saindo do corpo e desencarnando, ou em desdobramento, eventualmente ele ainda colhe um pouco, às vezes, a impressão do corpo físico, do cérebro, mas depois de algum tempo ele está tranquilo. Ou então pode ser que ele desencarne também e seja tranquilo, depende, aí vai um pouco de caso a caso. Mas encarnado, ele tem transtorno mental, ele não se lembra, ele não consegue acessar o banco de memória. Se a gente não acessar o nosso banco de memória de curto prazo, nossa memória RAM, não adianta. Estou falando de memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, memória dessa vida. Se a gente não acessar, a gente não consegue ter nem emoção, nem... A gente não consegue ter emoção porque a gente não lembra da pessoa que... A pessoa é nossa esposa, a pessoa mãe, chegar lá e não te conhecer em casa, mãe que expulsa. Então assim, é o que acontece, né? É muito dramático isso até, né? Porque casais, né, que às vezes dá surge o Alzheimer, a esposa não conhece o marido não conhece a esposa, então isso que não tem dúvida. Aí como fica o espírito nisso, no Alzheimer? Não, ele está preso ao corpo com uma deficiência do cérebro que ele não consegue se manifestar. Enquanto ele estiver ali, não tem jeito. Mais uma vez liberado do corpo físico, isso não, hoje em dia pelo menos não tem muito jeito, porque há uma destruição dos neurônios embaixo do hipocampo, dos 2 hipocampos. É o primeiro ponto que o Alzheimer começa a trabalhar. Então você tem perda de memória. Depois, essa destruição de neurônios começa a acontecer num nível mais amplo. Começam a acontecer micro-AVCs também, que vão produzindo morte neural, e aí vai chegar uma hora que a pessoa entra na demência, né? Isso é fuga? Não, é impermanente. Olha, pode ser prova, pode ser uma prova, uma expiação, mas pode ser um mecanismo meramente de transitoriedade e permanência, Jandira. Porque o que está acontecendo hoje também, que a gente observa? E um médico que não trabalha nessa situação? Isso acontece muito com os médicos. Mas assim, o que a gente está observando é que agora ficou muito comum a demência senil por causa das pessoas estarem vivendo mais do que viviam antes. Eu me lembro que a minha bisavó, mãe do meu pai, mãe não, a avó do meu pai, ela teve demência.
Mas ela tinha 90 anos, mas isso foi quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Era difícil uma pessoa chegar a 95, 96 anos. Hoje em dia, a coisa mais comum tem. Então, o que acontece? Nós temos uma coisa chamada telêmero, que fica dentro das nossas células. Elas são como se fosse um reloginho biológico que vai determinar a morte dessas células. Algumas pessoas esse processo vai mais rápido, outras ela vai menos rápido. Hoje a biologia molecular, a genética, trabalha para tentar diminuir essa velocidade dos telêmeros, tá? Porque é como se ele fosse assim, é como se nós tivéssemos nas nossas células, no nosso DNA, botou ali um implantezinho e diz assim, olha, essa célula vai viver tanto tempo. A medicina tenta trabalhar no sentido biotecnologia para diminuir esse período. Mas só que nós temos outros problemas. Nós estamos, por exemplo, comendo mal, nos alimentando mal, estamos dormindo mal, estamos carregando níveis de estresse muito acima do que as nossas gerações anteriores carregavam. E tudo isso lesiona o físico. Pensamento acelerado também. Acelerado, a gente chama muito noradrenalina direto. Noradrenalina direto. Então isso tudo está sobrecarregando o cérebro. A gente vai ter que aprender a viver, é uma coisa que a gente vai comentar um pouco aqui também, aprender a viver com essa nova forma de sociedade para tentar alcançar essa saúde. Eu acho que vai reverter um pouco esse processo. Mas nós estamos no meio de uma transição tão brusca, a Jandira, que a gente não está conseguindo lidar bem com isso. Não é só nesse campo, não, em outras coisas também. Mas não é que seja ruim, ou seja, vamos ter que voltar lá. Não, esquece, não é isso que eu estou falando. Mas, é que nem rede social. Ela pode causar muitos problemas? Pode, mas ela é fantástica também como uma ferramenta. Depende de como a gente usa. Então, acho que tudo é uma questão de equilíbrio e de adaptação também. Aprender a lidar com isso. Só que está sendo tão rápido que a gente não consegue mensurar direito. Mas a gente isso fica para um outro momento, tá? Ou seja, em algum momento esse lado espiritual tem a consciência da demência? Só quando ele está em desdobramento ou quando ele desencarna. Em desdobramento, às vezes ele tem, às vezes não. Tá? Muitas vezes ele entra num estado mesmo de... Imagina só um paciente. Vou dar um exemplo aqui, assim, não sei se é uma analogia muito boa, mas, por exemplo, se você está tendo uma lesão cerebral, tá? Você está tendo um inchaço cerebral. E o que os médicos fazem? Eles vão te induzir um coma, fazer um coma induzido, e aplicar substâncias para tentar reduzir. Por quê? Porque tem que reduzir a tua atividade do teu corpo, as coisas dentro do teu pensamento, inclusive, a atividade cognitiva, para diminuir essa atividade do cérebro e automaticamente também tentar diminuir essa pressão, que ela começa a pressionar as meninges ali e tudo mais, e vai ter problema, você vai morrer, né? Nesse aumento da pressão intracraniana. O que você faz? Você faz uma indução ao coma, beleza. Na indução ao coma, o que você está fazendo? Você está dando tempo ao corpo para ele meio que... O sono, para a gente, ele é profundamente reparador. Então, nesse caso, na demência, ele cessou o processo kármico. Ele talvez, aí entra num outro tópico que a gente não vai poder trabalhar aqui, mas ele entra num mecanismo que talvez seja necessário para ele, para evitar que ele crie mais problemas. Porque o que levou ele à demência, se não foi um problema físico, que tem ligação com o karma passado, muitas vezes a demência é levada por um acúmulo de equívocos. Eu vou dar o exemplo mais extremo, Hitler e Stalin, por exemplo. Só para dar um exemplo bem extremo. Os dois terminaram luto no final. O Stalin é absolutamente maníaco, assim, paranoico, observador. Era tão paranoico que na morte dele, ninguém entrou no quarto dele ele teve um derrame, e ninguém entra no quarto dele com medo. Ele era tão paranoico que as pessoas não queriam bater na porta dele para chamar ele antes de ele sair do quarto. Ele morreu lá, ficou 24 horas, até que o médico teve coragem de entrar. Hitler, quando chegou no final, que já estava no bunker em Berlim, ele imaginava, ele tinha exércitos imaginários na cabeça dele, atuando, mandava os generais dele mobilizando. Não tinha mais exército nenhum, já tinha sido tudo destruído no leste. Então, assim, a demência, ela de certa forma, pode ser uma ferramenta de autodefesa, que está previsto dentro das leis divinas, porque ela meio que paralisa o karma ali. Você não consegue, como você não tem mais livre-arbítrio, o teu karma meio que congela, você concorda comigo? Se você não consegue, se você não tem saúde mental para tomar uma decisão, qualquer decisão que você tome, está paralisado o teu karma. Mas será que também não tem um fator de expiação? Porque tem. Você tem um grau de dependência. Tem, se for fator kármico,
vai vir como expiação, sofrimento também para a família, às vezes. Dependente. Isso é uma questão interessante também, porque às vezes, por exemplo, até responde um pouco o que a Jandira falou também. A questão do Alzheimer. O Alzheimer você fica absolutamente dependente das outras pessoas. Imagina uma pessoa que sempre achou que ela poderia viver sozinha ou se virar, fazer tudo o que ela quisesse, nunca depender de ninguém, absolutamente ninguém. E aí ela tem que passar pelo processo de ter que ser cuidada, trocar a fralda dela, de não sei o quê. Isso é, de certa forma, uma bênção, cara. Você ter essa humildade, ter esse reconhecimento, que nós dependemos dos outros também. Eu queria me lembrar do caso que eu vi sobre essa questão dessa dependência que fica em relação à família, que é para a família uma forma de estreitar os laços com esse ente querido, e para o ente querido é uma forma de aceitar. Ah, já sei quem é. Agora me lembrei. Elizabeth Kubler-Ross. A mulher tinha uma energia absurda. Escreveu aquele livro A Roda da Vida, entre a morte e o morrer. Elizabeth Kubler-Ross, depois ela chegou à conclusão que o pai dela e ela também, mas principalmente o pai dela, não, desculpa, o pai e a mãe dela, ficaram dependentes disso por doenças neurológicas no final da vida. No caso foi o derrame e outros problemas lá, que eram pessoas que achavam que não queriam nunca receber ajuda de nada. Mas a gente tem que entender o seguinte: todos nós precisamos receber ajuda de todo mundo. Então isso é é curioso ela falando isso, entendeu? Que ela não é uma pessoa assim tão religiosa, depois ela se torna religiosa, lidando o tempo todo com a morte, com consolo, né? A pessoa que estava desencarnando. Os livros dela são maravilhosos, mas principalmente A Roda da Vida, tá? Se vocês puderem ler, é maravilhoso. É um relato biográfico e ao mesmo tempo ela trata também dessa transformação dela entre a morte e morrer. É mais assim, são relatos, estudos de caso, é mais técnico, é meio assim, como é que eu posso dizer, é um pouco insípido o livro, mas é material para estudo, para trabalho. Mas quando você pega A Roda da Vida, cara, é maravilhoso, porque ela começa a falar todo esse processo dela de transformação, e ela diz o seguinte, que ela reconheceu por que, eu não sei se foi o pai ou a mãe, por que ele teve que passar, uma pessoa tão boa, teve que ficar 3 anos dependendo de trocar em fralda dele, de dar comida na boca, não sei o quê. E aí ela reconheceu, não, sabe uma coisa? Ela nunca reconheceu que deveria precisar de ajuda de ninguém. Isso foi uma lição importante para ela. Ela chegou a essa conclusão que era importante para ela, mas nessa fase também ela já estava com essa dimensão espiritual desenvolvida para cá. Ela não tinha essa dimensão espiritual. Ela começa a desenvolver isso depois. É tanto indivíduo falando que estava vendo um ente querido, que teve a experiência de quase morte e voltou, que eram uns filhos moribundos, né? Ela não teve jeito, teve que acreditar em vida após a morte. Aí começa a mergulhar também nessa dimensão. É maravilhoso esse trabalho, tá? É interessante que eu estava lendo há pouco tempo que é tão importante quanto a caridade, né? Você ter a humildade de aceitar a caridade, exatamente. Porque da mesma forma que você está aceitando, tem alguém fazendo a caridade, então tem um ciclo, né? Ciclo, E às vezes, se você não aceita, você meio que se acha muito autossuficiente. Nós não somos tão autossuficientes assim, cara. Todos nós precisamos de um mestre, todos nós precisamos de auxílio, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de... Cuidado com ela. Com ego, exatamente. Você pode achar que você é tão forte que você não precisa de ajuda. E aí vem a doença às vezes. Por que eu estou doente? Por causa disso. Porque eu sou sozinha. Tentativa de controle. Eu sou sozinha, não preciso de ninguém. E eu não posso precisar de familiares porque estão distantes. Eu não tenho filho, não tenho marido e não quero tê-los. E assim por diante, Então o que aconteceu comigo? Eu tenho que ter agendas de tudo, todos os horários corretos, uma rotina eficaz. E o que aconteceu? Ansiedade, estou com pânico. Por quê? A minha família agora são vocês. E aí eu vi que eu preciso de gente. Isso é uma descoberta importantíssima. Eu preciso de gente, eu não preciso só de cachorro. Eu não preciso só, eu preciso de vocês. Então o que aconteceu? Saí do salto alto, parei do batom, parei de me colocar como uma pessoa forte. Eu não sou forte, eu sou comum, eu sou humana. Entendeu? E aí você entende por que você está doente. Isso aí. Fantástico. É exatamente isso aí. Vamos lá, gente, casos assim, bem característicos, Alzheimer um deles, alguém com depressão clínica, está tratando, mas não está conseguindo tratar, está com transtorno mental.
né? Esse nome transtorno é meio assim, meio forte, não se preocupem, nós não chamamos de falar, vamos explicar melhor isso aqui mais à frente. Alguém com total isolamento social, negando seu convívio com outras pessoas. Valéria, veja, não é que a pessoa gosta de ficar sozinha, não é isso. É a pessoa que se isola para fugir dela mesma. Eu vejo muito isso, me dá muito, cara, muito triste quando vejo uma pessoa sozinha pela rua, os andarilhos, né? As pessoas moradores de rua, eles estão fugindo deles mesmos, cara. Esse isolamento social, claro, piora o processo, mas tem algo a mais ainda. Mas é isso aí o que faz. Hã? Esse processo é lento, Carol, vão ser várias encarnações, ele vai encontrar alguém mais à frente que vai abrigá-lo, foi um ente querido. A justiça divina sempre, a misericórdia divina sempre tem formas para esse resgate. Normalmente nesses casos, o que nós vamos ter é uma mãe, um filho de uma outra vida, que vai aceitá-lo como filho, aí vai quebrar um pouco aquela resistência dele, aquela casca, mas às vezes ele precisa de um tempo mesmo nesse processo de solidão, sabe? Mas sempre a cura, só que ela tem um tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas vai ser uma encarnação inteira. Gente, somos espíritos imortais, cara. Temos a eternidade pela frente. 70, 60, 50, não é nada. É claro que nós gostaríamos que isso não acontecesse, mas acaba acontecendo, né? Gente, quem chegou agora, tem a apostila aqui, tá? Você tem, Moniquinha? Tem, né? Vera? Tudo bom? Olha só, gente, outra coisa. Por fim, alguém com grave obsessão, fascinação ou subjugação. Ninguém tem dúvida de que alguém que está sob grave obsessão é uma pessoa com um transtorno mental, correto? Beleza, agora vamos lá. Nos exemplos acima, no 2.3, não há o que se ter dúvida quanto à existência de uma condição de transtorno mental ou ausência de plena saúde mental, correto? Ninguém vai ter dúvida disso aqui, nesses 4 exemplos foram dados. 2.4, agora vejamos a seguinte situação. O indivíduo tem razoável convívio social, não tem uma doença que prejudique seriamente as funções cognitivas e emocionais, ou seja, não tem uma depressão, não tem uma crise de ansiedade, ele não tem uma deficiência cognitiva grave, não apresenta um quadro de psicose ou neurose, não está obsidiado, né? E ainda apresenta uma condição moral boa, ou seja, aquela consciência tranquila, porque aqui precisamos levar em conta a dimensão espiritual interna. Nesse caso, não há que se ter dúvida que esse indivíduo está disposto à sua saúde mental. Vejam, peguei 2 exemplos extremos. Um exemplo que está bem caracterizado o transtorno mental, o outro está bem caracterizado a saúde mental. Só que esses casos, gente, tudo bem, transtorno mental até a gente vê bastante. Situações com pessoa obsidiada, a gente vê uma pessoa que está com uma doença neurológica grave, a gente vê uma pessoa portadora de um problema, vamos dizer assim, uma distorção cognitiva absurda, um indivíduo que ele entra num monoideísmo extremamente problemático, a gente vê isso também, mas vê muito mais até as questões ligadas ao emocional desequilibrado, as neuroses, né? Mas na saúde plena, esse aqui é uma aves rara. Dificilmente você vai ver alguém assim. Mas vamos lá, olha só. 2.5. Quando deixamos os extremos e vamos para um estado onde esses elementos não estão tão expressivos, haverá obviamente uma dificuldade. Tratamos de situações não tão claras, ou seja, quando a combinação desses 4 fatores possui intensidade e qualidade variável em cada um deles. Nesse caso, nem sempre ficará claro quando estamos mentalmente saudáveis ou doentes, o que nos leva ainda a outra conclusão. Frequentemente, nossa condição psíquica espiritual oscila entre a saúde, a doença ou o transtorno mental. Gente, nós aqui hoje, tá? Nós podemos dizer que 100% de nós, ora está com saúde mental, ora está com transtorno mental. Por quê? Porque a gente fica, aí no voltar senoide, vou citou aqui na segunda-feira, é senoide, cara, você tem uma linha aqui que está determinando o limite. Para cima, saúde, para baixo, transtorno. Ela fica fazendo isso assim, ó. Fica fazendo uma senoide. Ora, por que isso? Porque ora eu estou ansioso demais, eu estou com ansiedade que eu tenho que tomar medicação, ou então eu estou depressivo, ora eu estou bem. Ora, eu estou fisicamente bem, ora eu posso, se eu dormir muito mal, por exemplo,
o meu sistema límbico fica todo alterado. O sistema límbico nosso é o sistema responsável pela área de emocional e memória, né? A gente falou aqui de hipocampo, está dentro do sistema límbico, é o meio do cérebro. Se meu sistema, vamos dizer assim, uma noite muito mal dormida, faz com que você acorde mal. Aí você vai dizer assim, mas eu tenho um transtorno mental, não é um transtorno mental, mas naquele momento você não está em condições de tomar boas decisões, de tomar as melhores decisões, de ler uma obra. Tem obras que você não... Cara, tem dia que você está tão mal. Se você lê determinadas obras, você começa a se sentir mal com aquilo ali, cara. Tem obras que não dá para você ler. Tem outro dia não. Outro dia que você está bem, você vai ler aquela obra. Acho que todos nós já passamos por isso. Tem livros que você lê numa boa, no momento. Outro dia que você não está bem, você lê aquilo, te joga para baixo. Você vai ler Nietzsche, por exemplo. Cara, Nietzsche, você tem que estar bem para você ler. Se tu estiver deprimido, não lê essa porcaria. Porque ele traz muitas coisas importantes, mas ele é louco, ele era louco, ele enlouqueceu. E a gente não sabe, nas últimas obras dele, por exemplo, Acima do Bem e do Mal, Além do Bem e do Mal, ou mesmo Assim Falava Zaratustra, ele já estava enlouquecendo ali. Ele já estava entrando em surto psicótico, ele ficava oscilando. Isso é exatamente como falando aqui. A genialidade e a loucura. E você não sabe onde está a genialidade e a loucura. E se você começa a analisar aquilo ali, você começa a questionar a sua própria sanidade. Então é muito complicado. Então se você não está bem, não leia. Você vai ler Nietzsche. Não, cara. Se estiver 100% bem, pode até ler. Se não tiver, não leiam. Conselho de quem já leu isso, já sabe. Aliás, estou para ler o outro dele lá, mas você tem que estar bem para ler. Tá? Você vai pegar um livro, por exemplo, que fala de Memória de um Suicida. É um livro muito bom. Mas você vai estar deprimido, você vai ver Memória de um Suicida, ele está louco. Deixa aquilo quietinho, quando você estiver bem, você lê. Aí você tem que... mas por que eu tenho que ler quando eu estiver bem? Porque nós ficamos assim, nós. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Nós não somos tão saudáveis mentalmente quanto nós imaginamos. Nós estamos sempre oscilando nesse estado. A nossa luta é para tentar jogar esse nosso estado sempre para cima. E a gente consegue manter uma boa parte do tempo, mas tem hora que não tem jeito. Aí cai muito no que nós falamos aqui. Que a Ana falou, que a Lucy falou, muita coisa que nós comentamos aqui. Nós estamos frequentemente nós estamos com um transtorno mental, ou pelo menos dentro dessa faixa do transtorno mental, a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade e trabalhar para recuperar a sanidade. Aí a gente volta para o nosso estado. Daqui a pouco a gente vai seguir uma linha reta, ascendente, mas só que a gente tem que reconhecer que nós temos nossas fraquezas. Se a gente achar que a gente é forte o tempo todo, não, sou forte, não preciso de ajuda, eu me viro. Ah, meu amigo, já começou a anestesiar a consciência aí, o orgulho. Você está me mostrando que eu sou normal. É uma normalidade dentro das nossas lutas, né? Mas é o normal, no sentido das pessoas, é uma normalidade, nós somos assim. Você tem que ter um local de recarga também, né? Às vezes você está num convívio, um ambiente que te exige muito, né? Cara, quando você vai para casa ali, caramba, dá uma sossegada, né? Então você tem que ter um local de fuga, né? Exatamente. Você falou uma coisa, qual é o seu nome? Eduardo falou uma coisa muito importante agora. A gente tem que ter esses momentos de recarga. Por quê? Cara, você não consegue ficar lutando contra tudo o tempo todo, cara. É loucura isso, não dá. A gente não consegue. A gente tem aquele momento que a gente tem que se recolher, ficar imerso em alguma coisa que nos faça bem. Para mim é o meu cantinho lá, a cadeira do papai lá, com um livrinho lendo. É a minha recarga. Eu preciso sempre estar recarregando. Aí você está se sentindo bem, volta para a luta. Jesus, quando ele ia para o deserto orar, cara, ele deixava aquela loucura, deixava seus discípulos, seus apóstolos, ia para o deserto fazer a sua oração com Deus, recarregar. Se Jesus fazia isso, imagina a gente. Mas acho que essa é a questão. No meu caso, né, a minha casa é o ponto de sossego, mas acho que no ambiente familiar, o trabalho, nem todo mundo tem um sossego, né? Nem sempre consegue, exatamente. Vai ter que encontrar uma forma, sei lá, vai ter que encontrar. Isso é difícil pra caramba, né? Você não tem esse lugar.
Tem casas que não tem, você vai ficar 2, 3 pessoas no mesmo quarto, no mesmo, né? Aí é complicado, mas vai ter que encontrar um local, vai ter que dar uma caminhada, uma praça. Eu fazia muito isso caminhando, quando o joelho era legal. Eu gostava, para mim a minha recarga era caminhando e meditando, caminhando. Só que eu não posso mais fazer isso porque problema no pé, no joelho e tal, não dá mais. Mas é uma ótima forma, seria uma forma de tentar, sabe? Porque às vezes dentro de casa, realmente, como você falou, às vezes a gente tem que ver a realidade de todos. Às vezes pior. A gente, antes de fazer o lanchinho aqui agora, vou só falar rapidinho sobre neurose e psicose, porque isso aqui é mais rápido. E depois a gente faz o lanche e volta aqui pro bloco 4, a gente vai pro bloco 3. A gente tem comentado um pouco sobre isso aqui nos nossos estudos, né? Mas o nosso foco é principalmente na neurose, tá? Nossos estudos hoje, principalmente nas neuroses. As psicoses são processos mais ligados a expiações, né? Mecanismos kármicos que são mais complexos. Mas é claro, tem também formas de manter sob controle e melhorar. Um pouco, dá para melhorar um pouco sim. 3.1, como já comentamos, na psicose temos uma dissociação psíquica grave, em que o indivíduo perde em diferentes níveis de intensidade de apresentação a noção de consciência e autoconsciência. Ele estabelece uma espécie de realidade paralela, o mundo próprio que vive. Isso é extremamente problemático, pois vê, ouve, pensa e faz coisas que estão desconectadas da realidade comum. Zé, eu tinha uma pergunta no outro bloco, você estava aqueles 2 exemplos daquelas pessoas no Hitler do Estado. Aí tem também, tem vários outros. Né? Tem muitos casos, tem casos bem extremos mesmo. Essa loucura, né? Essa encarnação, por exemplo, assim, o Hitler ele era um cara, né? Normal, aparentemente, né? Era amante da idade, camarada de estar, era um cara social. Ladrão de banco, quando era da juventude, mas fora isso, Esses caras eles deram livre vazão a todas as suas loucuras. Será que durante isso também é impossível um cara que fez o que eles fizeram não começar, não a enlouquecer? Porque eu acho que a maldade não é. Sim, porque esse conflito que a gente está falando aqui, por exemplo, ele está transgredindo a lei e dobrando a aposta. Vamos usar um termo assim. Deve vir um monte de obsessores. Não, os obsessores nem se falam. Alguns enlouquecem pela obsessão, outros enlouquecem por si mesmo. Porque ele vai dobrando a aposta. Digamos assim, ele cometeu um crime. Aí ele anestesia a consciência dele. Como é que ele anestesia a consciência dele? Buscando mais poder, buscando mais poder, buscando mais poder. Porque o poder é uma das forças. Vocês terem uma ideia, a Lucy estava falando do Freud. Teve 2 discípulos de Freud que deixam ele, por conta dessa ênfase na libido e tal, que é o Jung e o Adler, né? O Adler, por exemplo, ele vai focar a motivação humana no poder. Então é um campo também de estudo importante. O ser humano busca poder. A gente pode não perceber isso, porque a gente fala, eu não quero ser um político, não quero, mas não é esse poder só que a gente está falando. É o poder de ter poder sobre o teu parceiro, teu cônjuge, teu filho, o teu colega de trabalho. Essa possibilidade de poder, de ter um cargo, de ter uma função, o ser humano procura isso. Isso é uma coisa perigosa. E no caso do Stalin e do Hitler, a busca do poder era a válvula de escape. E aí ele anestesiava. Mas aí, quanto mais ele buscava esse poder, mais ele se via diante da necessidade de fazer mais crimes. Até que chega um ponto que essa transgressão é tão grande, Valéria, que esse conflito é tão grande que ele leva à loucura, ele rompe. Ele cria uma dissociação psíquica. Ele entra numa autofascinação. E é um pouco o que acontece com os nossos irmãos que a gente estava comentando, que caminham pelas ruas, sozinhos, pelas estradas. Eles entram num processo psicótico, inevitável, porque eles passam a viver uma realidade paralela. Se você for conversar com eles estão vivendo muito fora da realidade. Muitos, não todos, mas vários deles estão vivendo, não lembram mais nem da família, não lembram mais eles começam a viver uma realidade paralela, para justificar aquilo que eles estão fazendo ali. Né? Do 3.2, em geral, veremos nas psicoses a manifestação de processos kármicos graves. Psicose não tem jeito, gente. Podem estar associados a obsessões e envolvem um quadro mais complexo de difícil tratamento. Se tiver obsessão, costuma estar
por exemplo, esquizofrenia costuma estar associado com obsessão, né? Então, o tratamento fica mais complicado. O ideal seria fazer o tratamento conjunto, né? Tratar o processo obsessivo, tratar o coisa. Do ponto de vista espírita, temos o tratamento com vista a tentar efetivar a cura do processo obsessivo, ao mesmo tempo que se tentará a melhoria da condição do psicótico, objetivando a melhora do seu quadro, pelos passos, pelo estudo. Isso, pelo estudo, sempre é indicado, né, gente? É tudo certinho, né? Pela inserção na vivência social e tarefas de auxílio e a maior autonomia de seus mecanismos cognitivos. A gente já tem noção de pessoas que são esquizofrênicas que conseguem trabalhar, se estiverem medicadas corretamente. Agora, se tiver processo obsessivo associado com a esquizofrenia, você vai ter que tentar fazer desobsessão, para tentar ajudar esse obsessor a largar ele e diminuir a potencialização da loucura dele. Senão, o processo... Porque, vejam, a psicose é uma dissociação. O que é uma dissociação? Você tem como se você estivesse ali criando uma realidade paralela. Quando você cria uma realidade paralela, você assume meio que uma outra personalidade também para viver dentro dessa realidade paralela. Portanto, seu eu está dividido. Isso é dissociação. Tá? O nosso eu está dividido ali dentro desse processo. As neuroses, 3.3, são conflitos internos e aflições mentais variadas, e essa que nós vamos trabalhar mais hoje, causadoras de sofrimento psíquico. Podemos dizer que a neurose é o principal fator que prejudica a saúde mental nos dias atuais. Então, os tipos mais comuns, ansiedade, mas principalmente ansiedade clínica, tá? Porque ansiedade, gente, leve, quase todos nós temos mesmo, faz parte. Transtorno de ansiedade. Seria um transtorno de ansiedade, né? Que é realmente ansiedade muito forte. E a ansiedade, vejam, ansiedade clínica ou transtorno de ansiedade, ele pode desencadear síndrome do pânico também, tá? Porque ela começa a potencializar um gatilho de disparo, de realimentação. Eu estou ansioso, mas vejam, a ansiedade é uma espécie de medo difuso. A fobia, por isso que eu separei a ansiedade de fobia. E síndrome do pânico eu separei também de fobia. Vocês dizem, o pânico é uma fobia, não é bem uma fobia. A fobia, por exemplo, é uma fobia. Você tem medo de lugares abertos, você tem medo de multidões. A fobia é um medo pontual. Ele tem um elemento onde você foca o teu medo. Na síndrome do pânico, não. Ele é um medo difuso. Você não sabe onde está o teu medo. Por quê? Porque ele começa com uma ansiedade forte, um transtorno de ansiedade. Só que esse transtorno de ansiedade começa a se segmentar. Olha como é que nosso cérebro, isso que eu falo, gente, a gente tem que prestar atenção muito nos nossos viés cognitivos, no nosso funcionamento cerebral. Eu acho que essa questão de neurociência vai se incorporar à doutrina espírita inevitavelmente. É coisa de dizer. Filosofia, ciência e religião. A parte de ciência, por exemplo, vai ter que pegar essa parte de neurociência. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Por quê? Você começa com ansiedade. Olha só o que a ansiedade faz. Ela vai te jogar adrenalina no teu corpo. Ela vai aumentar o teu nível de hormônio de estresse. Tá? Cortisol. Aumenta. Você vai ter sudorese. Aumento de pressão, aumento de batimento cardíaco. Olha só o que acontece. Não é que eu estou recomendando esse livro não, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade de ler um dia, o livro do Antônio Damasio, chama-se O Erro do Descartes. É um livro antigo, mas ele é bem interessante, porque o Damasio ele coloca, é um psiquiatra materialista. Estou falando que é materialista. Mas eu leio de tudo, assim, eu não tenho esse preconceito, vamos dizer, eu pego o que tem de melhor dele e não vou pegar tudo dele. Ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante, o nosso cérebro faz uma varredura do nosso corpo. E quando... 24 horas por dia ligado. Mas observe o que acontece. Olha só, o teu cérebro está percebendo que você está tendo. Olha só, a ansiedade, ela disparou na amígdala, né? Nas nossas amígdalas, uma série de reações. No nosso sistema simpático. Sistema nervoso. Ansiedade ainda não existe, né? Que não existe. Aí disparou. Aumento de cortisol, aumento de adrenalina, batimento cardíaco, sudorese, pressão alta. Só que agora o que aconteceu? O teu hipotálamo está pegando isso tudo. Opa, pera lá. O que está acontecendo? Minha sudorese aumentou, minha temperatura caiu, minha pressão está mais alta. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Agora ele potencializa o nível de ansiedade de novo. Joga para o segundo nível. Vai para o terceiro nível, para o quarto nível, desencadeia o pânico. Então, de certa forma, o pânico ele é uma ansiedade que entrou num circuito. É um looping, exatamente, ele é um looping. Não é que sempre seja isso, mas ela frequentemente é um looping. Por isso que ela não tem uma função bem definida, mas ela está enraizada na ansiedade. E é uma neurose
precisa ser tratado. Mas, por exemplo, tem uma neurose, todos nós temos. Todos nós somos neuróticos, fiquem tranquilos. Como a Jandira falou, sou normal. Todos nós temos neuroses em níveis diferentes. Todos nós ficamos ansiosos. Mas a minha ansiedade é pequena. E de vez em quando, tem dia que a gente está numa ansiedade que chega no nível clínico. Depressão, fobias das mais variadas, a síndrome de pânico, vazio existencial. Nós temos um monte de neuroses que surgem, vêm e vão. E a gente acaba... É difícil alguém que não tenha algum processo neurótico em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. Mais frequentemente, em vários momentos da vida. Então, esses mecanismos, a gente tem que tomar cuidado por causa dessa auto-realimentação. Nosso cérebro percebe. Isso é uma coisa incrível, gente. Aí você vai dizer assim, mas por que isso não acontece sempre? Porque a pessoa que não tem a ansiedade muito estimulada, o neocórtex consegue bloquear esse processo, entre outras áreas. Uma delas é o neocórtex. Mas se a ativação do hipotálamo amígdala é muito forte, ele curto-circuita teu cérebro, começa o processo do looping e entra no pânico. E eu acho que está aí o maior medo de quem, né, que fez com a Ana, com mim e tal. Eu acho que é o medo da gente ter. Por isso que você tem uma coisa. Por isso que o processo. Não posso entrar nisso de novo, Exatamente. Por isso que assim, uma coisa que a gente fala, se você tem uma medicação que é para controle de pânico e de ansiedade muito forte, um ansiolítico, uma coisa assim, você vai ter que antes sempre ir com uma SOS. Só o fato de você saber que você tem ele dentro da tua bolsa, e vai começar, opa, o que eu vou fazer? Estamos meio na rua, está dirigindo. Você sabe que você vai cortar aquilo ali, aquilo já vai diminuir esse nível. Eu nunca tomei, mas eu sei que tem uma amigo do Papa. Tem, porque o fato de você imaginar que você tem esse SOS já te diminui imensamente o processo. Mas por que a terapia cognitivo-comportamental é tão importante? Porque quando bem trabalhada, porque eu me lembro de um caso de tratamento, que eu estava lendo um livro sobre isso, e a médica falava o seguinte, que o terapeuta, por exemplo, era um tratamento demorado, por exemplo, ela tinha medo de andar de avião, desesperada, e ela estava prejudicando a carreira dela, porque a moça precisava viajar, né, ir de avião para outros lugares. A terapeuta vai com ela até o aeroporto, o coração dela já está disparado, pressão já subindo, sudorese, aí volta. Isso aí é o comportamental que você está trabalhando. O cognitivo você trabalha dentro do consultório, explicando a pessoa todos esses mecanismos. Por isso que ele é terapia cognitivo-comportamental. O comportamento você vai, aí daqui a pouco você vai até o balcão da passagem. Observe que você está fazendo uma adaptação progressiva desse processo que está te causando aquele medo. Isso, no caso, não para uma síndrome do pânico, né, para um transtorno de uma fobia específica, mas vale para a síndrome do pânico, esses mecanismos. Então, assim, por isso que eles falam, por exemplo, respiração do tipo profunda, mas a respiração que você faz com o abdômen. Mas é uma respiração suficiente para encher diafragmática. Você vai encher a barriga. Por que a gente precisa fazer isso? Observe como é que tudo está interligado. Por exemplo, se eu faço respiração curta, e a gente costuma fazer isso, eu estou jogando muito oxigênio para dentro do meu corpo. O que está acontecendo? Meu sangue está ficando com muito oxigênio, meu cérebro entende que ele tem que jogar ainda mais adrenalina, ele vai disparar para jogar mais adrenalina, mais cortisol, porque eu estou... Veja, nós estamos falando, gente, nós estamos evoluindo 100, 150, 200, 300 mil anos de evolução que gerou isso. O que eu faço na respiração diafragmática? Eu vou encher o meu pulmão. Então eu encho a minha barriga de ar, por quê? Porque eu faço que o meu pulmão se distenda mais, ele vai respirar, mas ele não vai ficar jogando muito oxigênio. Então eu vou diminuir esse nível de oxigênio no sangue, e o sistema simpático vai perceber que o nível de oxigênio não está tão alto, vai ativar o parasimpático, vai começar a diminuir toda essa reação, e o meu cérebro vai perceber que a reação... Olha só como é que é uma coisa louca isso, né? O cérebro começa a perceber que a reação do meu corpo agora não é uma reação de estresse. Eu não estou diante de uma situação de perigo, eu não estou diante de uma situação que eu tenho que ativar uma série de hormônios. Então eu começo o processo de relaxamento. Então tudo está interligado, gente. Eu comecei a fazer esse teste pelo menos a minha psicóloga, né? Me mandou para academia. Que todas as reações que eu ia
Exatamente a mesma coisa. Porque o teu cérebro, quando ele faz a varredura, ele está percebendo, ou o cérebro, ou o teu sistema simpático, e depois aí ele relaxa no sistema parasimpático. O sistema simpático parasimpático é o sistema autônomo nosso. A respiração do bebê diafragmática abdominal. O bebê respira assim. Respira assim, ele fica relaxado. É que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, para quem tem que fazer o controle de ansiedade, dentro de uma terapia desse tipo, eles vão recomendar essa mesma prática aqui, tá? E finalmente aqui no 3.5, aí a gente para por lanchinho. Nas neuroses, aí a gente faz, gente, até 10h40, tá bom? Nas neuroses, a medicação com psicotrópicos e psicoterapia convencional podem ter bons resultados. O tratamento espírita apresentará também excelentes resultados a partir de bioenergia dos passes. O tratamento dos obsessivos, se for o caso, presente, né, está vinculado ao mecanismo obsessivo. A reeducação dos mecanismos cognitivos e emocionais baseados nos conceitos espíritas. Aqui, obviamente, o interesse e dedicação dos enfermos, aí também negou de novo aqui, é fundamental para a eficácia dos resultados. Gente, passe é igual canja de galinha quando... Ele não faz mal, mas assim, só que a canja de galinha não tem uma explicação científica, apesar de que ela é extremamente rica, né, em termos de nutrientes. Mas o passe tem mais do que a canja de galinha, porque além dele não fazendo mal, ele te reequilibra o teu perispírito e faz uma transfusão de fluido vital. Então, assim, seja psicótico, seja neurótico, processo, o passe é recomendado. Só tem que tomar cuidado com uma coisa: tratamento de psicótico com passe, fazer dispersão e não aplicar o passe por muito tempo. Não pode energizar o psicótico, tá? Então você vai pegar, você vai fazer a dispersão, vai aplicar o passe por um tempo um pouco mais curto do que você usaria no caso de uma neurose, tá? Porque senão você vai deixar ele mais agitado e aí você pode perder o controle daquela situação. Então, toma cuidado com isso, tá? A pessoa está medicada, pode participar do estudo, é ótimo, porque está ajudando no processo de desobsessão, está ajudando no processo de reestruturação psíquica, não tem impedimento psicótico praticar. O indivíduo tem um transtorno bipolar. No transtorno bipolar, a fase maníaca é uma fase problemática, porque ela é psicótica, né? Mas se está controlado com medicação e tudo mais, não tem problema. É interessante que participe da palestra, do estudo eu acho até melhor, porque no estudo, a palestra é ótima também. Eu digo no estudo que a pessoa pode falar um pouco, começar a compreender o problema dela. E isso é muito importante, né? Só tem que estar medicado, porque senão é complicado, né? Na psicose inteira, psicose é uma dissociação. O indivíduo assume a personalidade, então é complicado. Na neurose, nenhum problema. Qualquer estado neurótico vai ser tratado na casa espírita sem nenhum problema, tá? Os estudos e as palestras são essenciais, porque em casa às vezes é difícil a pessoa conseguir ler. Se conseguir ler em casa, melhor ainda, fazer leitura. Mas é importantíssimo o trabalho do passe. Alguns casos, 2, 3 vezes por semana, né? Para poder a gente ter um reequilíbrio energético do perispírito e uma recomposição fluídica também quando há perda, porque quando tem processo obsessivo também, não nos esqueçamos, como nos lembra André Luiz, a perda de fluido vital, ou pelo vampirismo, né? Muita perda de fluido vital. Essa perda de fluido vital enfraquece o paciente. Se enfraquece o paciente, menos resistência ele tem para lutar contra a obsessão. Então, o passe é sempre recomendável. Regue uma canja de galinha aditivada. Eu falo canja de galinha, gente, porque não faz mal para passe. Ele é ótimo. E só que assim, é claro que essa analogia termina aí e a gente vai adiante, porque na verdade nós estamos falando em reestruturação perispirítica, reequilíbrio energético e transfusão de energia a nível vital, de fluido vital, tá? Sem contar os mecanismos de tratamento que estão sendo feitos pela espiritualidade do fluido vital. Então é isso aí. Vamos então fazer o nosso lanche, gente, daqui a pouquinho a gente já volta, tá?